Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu trouxe o livro Confesso, a autobiografia do Rob Halford, o vocalista do Judas Priest, uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Isso aqui, antes de começar, é um livro, né, de palavrinhas, não tem quadrinhos e nem desenhos, mas é sensacional. Primeiro, óbvio, porque eu sou headbanger desde muito jovem, e eu amo Judas Priest. Ponto. Ponto. Então eu já leria esse álbum simplesmente por ser do Judas. Né? Mas é muito bom o livro. É muito bom. Inclusive eu quero ler agora o livro do K.K. Downing. Parece que saiu o livro dele também, que é o guitarrista. E fazer, né, comparar e tal, porque aqui, nesse livro, é o Rob Halford confessando, já que ele coloca isso no começo, duas coisas. A caminhada dele como um homem gay para sair do armário, e como sair do armário, e a caminhada da banda, a trajetória do Judas. Né? Então, ele começa desde o nascimento, né? E a relação com os pais, isso é muito bacana. Ele conta de um jeito muito, acredito, muito honesto, né? Não tão honesto quanto o Eric Clapton, que para mim é a melhor autobiografia até agora que eu já li, assim, é a do Eric Clapton, no qual ele conta a real mesmo, inclusive falando como ele era babaca e tal. Esse aqui não é tão honesto assim, eu já explico por quê, mas ainda assim é muito honesto. Então ele fala que os pais dele já tiveram momentos ruins, quando ele era criança o pai chegou a bater na mãe algumas vezes, mas eles se amavam e amavam os filhos, e foi só um momento ruim, e ficaram juntos até o final da vida. Então, assim, já de cara o Rob Halford fala, esse livro tem muitos altos e baixos, porque a vida de qualquer um tem altos e baixos. Mas no fundo, é uma biografia feliz, né? Uma biografia ensolarada, eu diria, né? Tem vários problemas, né? Tipo, a descoberta da sexualidade. Pense, o cara tá com 70 anos, então a descoberta da sexualidade dele se deu ali pelos anos 60. Não era muito fácil, né? Principalmente porque na Inglaterra era pior do que no Brasil, por exemplo. Né? A repressão, se você lembrar bem, um cara tipo Arthur C. Clarke teve que sair do país e morar no Sri Lanka, porque senão ele teria que ser castrado quimicamente. Arthur C. Clarke, o cara que inventou a órbita, que calculou a órbita geoestacionária do planeta. Se tem um satélite, se eu estou falando com você hoje, é por causa dele. E esse cara podia ter o mesmo destino de um outro camaradinha, que é o Alan Turing, que foi o cara que venceu a Segunda Guerra Mundial. Esse cara teve que ser castrado quimicamente e se matou. Na Inglaterra. Né? Então a Inglaterra é um país muito, muito conservador e muito, era, né, principalmente, muito radical em relação à sexualidade das pessoas. Não à toa, é um país que ainda tem rainhas e reis que as pessoas consideram como deuses ou divindades. Eles precisavam estar ali porque eles nasceram. Né? Por que uma rainha, um rei, um príncipe precisa estar nessa posição? Porque nasceu. Né? Então ele nasceu e Deus deve ter mandado ele assim. Então, assim, ele mostra a questão da sexualidade na Inglaterra com uma repressão muito complicada e como que ele se descobriu gay, ainda que tenha sido relativamente rápido, né? Ele mostra também a descoberta da música, e isso tocou meu coração, de verdade, não só porque eu gosto do Rob Halford, mas foi uma professora, diz que ele estava cantando na escola, a professora tocando piano, um carinha cantava, uma criança cantava, Robert, cante aí. Aí ele cantou, disse que a professora parou, canta de novo. Parou de novo, levou ele para outra sala de aula. Falou, crianças, prestem atenção no Robert cantando. Ele tocou e todo mundo bateu palma. Ela levou ele em 3 salas de aula para mostrar como ele sabia cantar bem. A partir daí ele falou, é isso que eu quero. Eu quero ser um cantor. Então você vê, eu como professor, como que um professor pode influenciar a vida de uma pessoa, e não só de uma, né? Nesse caso, influenciou a vida de milhares de pessoas que amam Judas Priest. Né? Assim, foi uma professora, porque ele obviamente era criança, ele não sabia que ele sabia cantar. Foi a professora que falou
E não só ela falou, ela demonstrou. Ela levou ele para salas mostrando, tá vendo? E as crianças batiam palma. E ele se sentiu grande, grandioso, e isso fez dele o deus do metal, né? Metal God é ele, é o Rob Halford. Então, isso é muito... O Rob Halford escreve muito bem, o livro é muito bem escrito, é um livro sarcástico, é um livro divertido, tem momentos ruins, tem momentos tensos, ele foi abusado, porque ele era um jovem gay, então você não pode falar para ninguém que você foi abusado. Ele teve alguns problemas, esse da mãe com o pai, aí depois tem alguns problemas quando ele bebia demais, começou a usar drogas, aí tem um momento que ele é internado, né? Tudo isso, mesmo esses momentos mais tétricos do cara tentando se matar, do Rob Halford tentando se matar, ainda assim ele consegue transparecer uma certa leveza. Você sabe que é pesadíssimo, mas ainda assim você consegue ver uma leveza na escrita dele, né? Ele faz uns apontamentos, ele faz umas tirações de sarro, sabe? Tipo, o Judas Priest gravou uma música chamada Grindr. Ele é gay. O aplicativo de sexo para gays, o Tinder para gays, chama-se Grindr. E ele fala assim, como é que os pessoal da empresa Grindr ainda não chamou o Judas Priest para fazer o comercial desse negócio? Eu não entendo. Então ele vai tirando vários sarros, assim, vai colocando certas ironias, coisas assim, eu vou lá e fiz. Que mentira, é claro que eu não fiz, porque eu sou um cuzão. Então ele fala várias coisas, assim, muito legal. A forma como ele escreve é muito divertida, sarcástica e tal. Ao mesmo tempo, é legal ver ele contando a evolução do Judas, né? Que o Judas começou um pouquinho antes dele, era um cara chamado Al Atkins quem cantava, e daí depois ele entra, era o Kay Downey, que depois virou K.K. Downey, e o Ian Hill, que virou depois o cunhado dele, já que a irmã do Rob casou com o Ian Hill, e daí tem umas cenas hilárias, né? Tipo, não só no casamento, mas um dia eu e o Ian fomos em tal lugar, e daí eu tava puto com a minha irmã, eu cheguei lá, falei, vou numa boate de strip, dane-se, eu quero encher a cara, e a minha irmã tava fazendo strip. Sabe? Umas coisas assim, o jeito que ele conta é muito engraçado, assim, muito divertido. Só que a evolução da banda, as declarações em relação à banda, por mais que sejam metade do livro, que é metade sobre a sexualidade dele e os amores, enfim, e metade sobre a banda, você percebe que da sexualidade dele ele não esconde nada. Mas da banda, ele esconde bem. Ele esconde bem. Tem uma parte, e por isso que eu falei que a biografia do Eric Clapton é mais honesta. Tem uma parte que ele fala assim, e daí eu saí do Judas porque foi uma comunicação errada. Sério? Uma banda de milhões de dólares. Ele falou que eu vou fazer minha carreira solo, e as pessoas entenderam que ele estava saindo do Judas, e quando ele viu, gente, não dá mais para voltar atrás. Sério? Que ele não pode ligar pro empresário, ligar pro K.K. Downey, ligar pro Glenn Tipton, ligar pro Ian Hill, que era cunhado dele. Sério que ele não consegue ligar pra esses caras e falar, moçada, foi sem querer. Foi esse jornalista louco aí. Então, assim, percebe-se, no que diz respeito à banda, muita censura. Muita autocensura, né? Não é que ninguém falou, não é que alguém da banda tenha falado, não fale sobre isso. Mas me parece, assim, a saída do K.K. Downing, o jeito que ele voltou, o que aconteceu com o Ripper Owens, sabe? Isso aí tá muito nebuloso, né? No começo, quando a banda tava indo bem, eu acho que ele até relata tudo direitinho. Mas é muito difícil acreditar que uma banda que fica na estrada há um ano não tenha nenhum enrosco, não tenha nenhum problema, né? A gente sabe, lá pelas tantas, vendo o site de notícias, que o nome da banda pertence só ao Ian Hill, por exemplo. Cadê a questão dos negócios, contratos, né? Enfim, isso não está aqui. O que ele fala sempre da banda é que os caras foram extremamente sempre compreensivos, e é muito engraçado porque ele fala assim, eu numa entrevista na MTV em 93, no projeto do Two, eu me revelei gay. E a maior parte das pessoas falaram, jure, todo mundo já sabia, Rob.
né? E os caras da banda sabiam, todo mundo já sabia que ele era gay, só ele que achava que não era. Então ele sempre fala muito carinhosamente dos caras da banda, mas dá pra ver que a parte dos negócios da banda, porque toda banda é um negócio, é uma empresa, principalmente uma banda da envergadura do Judas Priest, isso ele não coloca. Não coloca mesmo. Né? Ele fala bastante sobre o alcoolismo, fala sobre drogas, fala sobre a internação dele, ele fala sobre um namorado que ele teve que se matou quase na frente dele. Né? Não vou dizer que ele se matou na frente, mas o cara quebrou tudo, ele foi embora da casa e junto com uma amiga, e a amiga falou: você viu que ele tava com uma arma na cintura? O Rob chegou num hotel, ligou pros pais do cara, pro tio do cara, e falou: corre lá que ele tá com uma arma. Quando chegou, o cara já não estava mais lá. Né? Então tudo isso ele conta. Mas sobre a banda ele conta um pouco menos. Né? Então assim, é muito legal. A biografia vai até 2020, ele escreveu em 2020, ele escreveu na pandemia a biografia, né? Então não tinha muito o que fazer, não tinha como excursionar, né? Então ele compreende todos os discos já lançados pelo Judas até hoje, todas as turnês, e tá aqui, o livro tem 450 páginas, mais ou menos, 430 páginas, vale muito a pena ler, é da editora Belas Letras, é muito bacana, tem esse senão, né, de quando ele fala da banda, você sente que ele dá uma segurada, não conta os podres da banda, que é impossível, qualquer um que já trabalhou numa empresa que tenha 3 pessoas sabe que dá atrito. Aí o cara vai dizer que tá numa banda há 50 anos, porque é literal, 50 anos, e não tem atrito, é difícil de aguentar, né, de aceitar. Mas enfim, livro bem legal, li em 3 dias e vale muito a pena mesmo. E lógico que para ler esse livro eu vi todos os discos do Judas, né? Porque ele falava no disco que eu colocava para ouvir. E o melhor disco de todos os tempos do Judas é o Painkiller. Isso eu acho que não existe nenhuma constatação, pode até ter alguém que fale: eu gosto mais do, né? E daí fala do Screaming for Vengeance, fala do Running Down. Pode falar que eu gosto mais do, mas o melhor é o Painkiller. Não contente em ser o melhor disco do Judas, pra mim, é o melhor disco de heavy metal de todos os tempos. É a epítome do heavy metal. Pra mim, se alguém surgir de Marte e falar: não, eu não sei o que é heavy metal, este é o disco que eu vou colocar pra pessoa entender o que é heavy metal, gostando ela ou não. Pra mim, isso é heavy metal. Judas Priest não está no top 5 das bandas que eu mais gosto de metal, né? Porque antes tem o Iron Maiden, antes tem o Black Sabbath, antes tem o Slayer, mas o melhor disco de heavy metal de todos os tempos, para mim, Rodrigo, do Kit Net aqui, é o Painkiller. E assim, é impressionante, porque eu tava escutando todos os discos do Judas. Enquanto ele falava, eu colocava ali, escutava e tal. Aí, escutei o Point of Entry, escutei o Screaming for Vengeance, pô, muito legal. E daí, na hora que você coloca o Painkiller, tem algo diferente aqui. Na hora que já começa a batera do Scott Travis, tem algo diferente. Painkiller. E assim, eu me vi lendo o livro e cantando alto. Não tava cantando baixinho, tava com o metal, sabe? Isso é o heavy metal. Então, assim, puta álbum, o melhor álbum de todos os tempos, na minha opinião, de heavy metal, junto com o livrinho do cara que gravou os vocais deste álbum e escreveu todas as letras, o Rob Halford. Então, vale a pena. Eu acho que se você não leu ainda, seria legal. Vai fundo e até mais, galera!